Gente boa pra falar, mente boa pra ouvir. Vem pra escola, sai da rua, chega junto e vem curtir. Conexão e consciência. Boa noite, meus amigos telespectadores. Hoje a gente tá aqui para mais um episódio do nosso querido podcast. Eu sou o Leandro e hoje o papo vai ser com muito movimento, energia e inspiração. Muita saúde, física, mental, entre outras coisas, né? E para esse bate-papo, a gente tem a honra de receber duas referências no esporte aqui em Iperó. São eles, Mônica Domingues e Alisson Soares. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer pelo convite de vocês. Que seja uma noite bem produtiva pra gente. Vai ser. Professores Mônica e Alisson, contem pra gente um pouco sobre suas trajetórias e como o esporte se tornou parte fundamental da vida de vocês. Bom, vamos lá. O esporte entrou na minha vida quando eu tinha 14 anos. Eu era estudante da Escola Gaspar e conheci um clube que existia aqui há muitos anos atrás, que se chamava Esplanada. E eu comecei a treinar lá com um professor chamado Eloy e gostei muito do futsal, sempre gostei na escola, mas eu pratiquei todos os tipos de esportes, vôlei, atletismo, enfim, todos que eu pude participar, handball também. Eu participei, mas o futsal é minha paixão, é o que eu amo e é o que me move. E sobre como ele transformou, né, que você perguntou, né? Sobre a transformação, é a melhor ferramenta que existe para buscar formas de disciplinar, de fazer com que a criança desenvolva, como se diz, fisicamente, porque trabalha todos os grupos musculares, o mental, como o Enzo apresentou aqui também. Então, para mim, o esporte é a minha vida, é o que eu amo e o que eu quis estudar. Hoje eu sou professora formada de Educação Física, me formei em 2008, já lecionei em escola, mas o que eu amo mesmo é o futsal. Sou o Alisson, né? Eu vim para Iperó em 2003, com 9, 10 anos de idade, e foi aqui que eu conheci o esporte. Eu vim de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, e assim que vim pra cá, não foi o futebol, não foi o futsal. Meu primeiro esporte foi o karatê. Então, graças ao karatê, graças a esse esporte, onde eu dei início aqui no município, conheci outros esportes pelo município, conheci outros projetos. Acompanhei a Mônica também na época do Esplanada, adorava assistir os jogos do Esplanada. Então, esse foi o meu início aqui no esporte em Iperó, em 2003, na qual eu tô até hoje, nessa luta aí diária aí, junto com ela. E pra mim o esporte ele mudou minha vida, né? Assim, eu não tive essa oportunidade quando novo lá em São Paulo. Eu acho que muitos não têm essa oportunidade até hoje lá, né? Tenho minha família lá, eu vou pra lá. Não gosto tanto por conta de não ter essas oportunidades que nós temos aqui, né? Não falo em Iperó, mas no interior no geral, né? E ter vindo pra cá em 2013 foi algo que me fez crescer para o esporte e ser a pessoa que eu sou hoje também dentro do esporte. Perfeito. Muito, muito legal a trajetória de vocês aí, nessa entrada do esporte. Fazer uma próxima pergunta aqui. Na visão de vocês, qual o papel do esporte dentro do contexto educacional, principalmente quando falamos de jovens? Eu acredito que seja um direcionamento, né, para quem pratica esporte. E como o Alisson disse, a oportunidade, eu assim, para ter que jogar algum campeonato importante, eu tive que sair da minha cidade quando eu era nova. Hoje eu tenho isso dentro da cidade. E para os jovens é um direcionamento. Hoje eu não preciso ir buscar fora. Eu tenho dentro do meu município, eu tenho vôlei, eu tenho futsal, hoje tá tendo basquete, enfim. Abriu as portas do esporte pra juventude viver ele. Eu não vivi aqui, a minha juventude não foi aqui. Eu tive que jogar em Araçoiaba, enfim, em outros municípios, Alumínio, eu não vivenciei aqui, não tive tanto apoio aqui. E a gente, eu acredito tanto como o Alisson, a gente entrou pro esporte para ajudar, para dar para os jovens o que a gente não teve na... O Alisson ainda pegou uma época boa, que era o domínio, mas eu não peguei época nenhuma, que não tinha incentivo nenhum, ainda mais pro feminino.
Então a gente abre portas, a gente abre caminhos. E o esporte, ele traz isso dentro da educação, porque o esporte é educação. A gente ensina, a gente disciplina, a gente ensina valores, a gente tenta mostrar um caminho bom, direcionar da melhor forma possível, né? Acho que como ela falou, né? É como os nossos pais. Eles sempre querem proporcionar pra gente aquilo que eles não tiveram um dia. Então, no esporte, pelo crescimento, como a Mônica falou, a gente proporcionar aos nossos alunos, aos nossos atletas, o que nós não tivemos. Como ela falou, eu ainda tive um pouquinho disso, eu ainda vivenciei, ainda ela não, né? Ela começou do zero. Hoje a gente vê também que ainda tem uma certa dificuldade, mas tá ali, tá lutando, batalhando para que as meninas, vamos colocar aqui hoje as meninas, o Utopia, né? O time feminino da nossa cidade, para que elas possam ter o que ela não teve um dia. Eu acho que você oportunizar, essa é a palavra, oportunizar, dar a oportunidade deles vivenciarem o esporte na qual eles mais amam. Não o futsal, a gente colocou como exemplo aqui o futsal, mas qualquer outro tipo de esporte na qual a pessoa, o atleta, o aluno, ele queira vivenciar, se desenvolva. Certo. Quais habilidades e valores vocês acreditam que os jovens desenvolvem através da prática esportiva? Bom, é o que eu já meio que disse, né? Eu acredito que a gente ensina todo tipo de valor. A gente se torna, às vezes, mãe, a gente se torna um caminho que eles que não tiveram, que não tem dentro de casa. A gente é uma referência, digamos assim, igual vocês disseram aí, igual o Júnior disse. A gente se torna uma referência, porque eles buscam, eles conversam, eles trazem problemas para tentar a gente ajudar eles a resolver, coisa que às vezes não tem em casa. Fora também que a gente disciplina, a gente tenta criar o maior vínculo possível, que não é só futebol, né? Tem todo um aparato ali, não é todo mundo que vai sair jogador, né? Mas sim pessoas de bens, pessoas melhores, com valores, com isso aqui que vocês estão vivendo hoje. Tendo a oportunidade do estudo, tendo uma cabeça boa, saindo com o pensamento de um futuro. Por mais que não esteja no futebol, o futebol ele ensina você ter sonhos. E a vida da gente é buscar sonhos. Então a gente vive atrás de um sonho. Eu tenho um sonho, o Alisson tem o dele, vocês têm o de vocês. E é por isso que vocês estão aqui. O sonho de vocês querem conquistar ele. Então a gente ajuda vocês a manter esse sonho vivo. Por mais que não seja jogador, mas a gente busca, junto com vocês, manter o sonho vivo. Isso, preparar o aluno, o atleta, para a sociedade, né? Pra ele saber lidar e buscar os seus caminhos na sociedade também. Isso eu acho que é coisa muito importante. O esporte também ensina muito a lidar com frustrações, né? A gente se frustra toda hora. A gente perde um jogo, a gente se sente culpado. Então a gente lida com frustração muito bem. Todos que passaram por um tipo de esporte sabem lidar com situações difíceis no dia a dia. Não é só vencer, né? Você tem que saber superar também. Superar os seus erros, superar seus medos. No fim disso tudo, eu acho que você acaba aprendendo nos erros do que nos acertos. Porque, na minha visão, eu não sei a da Mônica, mas quando você acerta, tá tudo bem. E quando você erra, que você tem que superar aquilo, você tem que procurar dar a volta por cima, em cima daquilo. Hoje não foi o nosso dia, mas vamos trabalhar para que no próximo seja o nosso dia. Então ali você acaba preparando, né, o seu aluno, o seu atleta pro dia a dia dele. Não é só dentro do esporte, mas sim num dia de trabalho, num curso, numa prova, né? Que não é só o vencer, e sim o correr atrás de conquistar os seus objetivos. Isso eu acho que é importante, né? Sim. Falando de Iperó, como vocês enxergam o impacto dos projetos esportivos no desenvolvimento social, educacional dos jovens na cidade? Eu vejo que vem crescendo. Eu peguei vários momentos do esporte aqui. Eu tive o esporte quando eu tinha a idade de vocês, que acho que é 14, 15 anos, aqui estão um pouquinho mais velhos, mas eu peguei essa geração, que era uma geração que praticava muito esporte, que gostava. A gente tinha vários campeonatos em termos de Gaspar, saía muito jogar. Hoje eu vejo ainda, mas é que mudou muito a geração, né? A geração de hoje hoje em dia, não tem o mesmo querer, talvez. Não vejo, talvez por falta de motivação também, mas não vê o esporte como tanto uma ferramenta de transformação, sabe? Então, eu peguei várias gerações. Eu acho que na minha época era bom, a gente praticava muito esporte. Até na igreja tinha, assim, campeonato, enfim, a igreja que eu participava. E então era muito bom. Aí chegou numa época que eu peguei como técnica, como
como professora, que uma das primeiras escolinhas de um professor de Iperó foi minha, que foi no Max Go. E então eu peguei uma turminha que já veio de um outro fundamento, que era mais... Não tinha tanta habilidade, mas veio para aprender, uma geração boa também, que gostava do esporte. Aí você vai mais um pouquinho para frente, pega uma geração de uma pandemia que foi difícil manter, foi difícil estruturar. E agora, pós-pandemia, que também é difícil, porque a coordenação... de reconstrução. A coordenação não é igual, os sentidos não é igual. E em termos de educação, é o que transformava, porque todo mundo gostava de estar fazendo atividade física. O que ajudou na pandemia foi a atividade física, não falando só de esportes, mas a atividade física em si é o que ajudava. A gente não parou nem um minuto no nosso projeto. A gente dava treino online, a gente fazia brincadeiras, a gente fazia várias socialização para não perder isso. Porque quando a gente perde a parte humana, a parte do toque, a parte de estar presente, a gente perde tudo. E é uma coisa que o esporte ensina. A gente ser equipe. Eu estou ali por causa da minha equipe. Eu não ganho sozinha, eu não perco sozinha. Então, foi uma das coisas que ajudou muito na pandemia. A mim ajudou como professora, eu acredito que os meus alunos também, as meninas também, porque a gente não parava nem um minuto. Quarta-feira era uma coisa, terça era outra. Então, o estímulo do esporte e todo o mecanismo que ele tem pra gente se desenvolver é muito grande. É um leque muito grande o esporte traz. Então, eu acho que esse é o caminho. O esporte, pra mim, na minha visão, é o que tem mais ferramentas de transformação. Exato. Na minha opinião também. Vocês acham que começar no esporte cedo faz bem pro desenvolvimento da pessoa? Crescendo, a mentalidade, essas coisas? Não precisa ser esporte. Qualquer atividade física pra criança é bom. Hoje a gente já tem na educação, dentro da educação infantil, a educação física. É onde começa a andar, onde começa a criar o andar, o correr. Eles estão com 4 aninhos, mas eles estão aprendendo a desenvolver. Então você trabalhando isso certinho, ele vai ser muito mais desenvolvido do que o Alisson, que não foi trabalhado. E então, qualquer atividade física, seja ela luta, seja qualquer uma, ou você fazer atividades, circuitos que seja, que é só uma atividade física, já é muito importante. Todo tipo de atividade é muito importante e tem que ser começado cedo. Certo. No dia a dia, assim, quais são os maiores desafios que vocês encontram? As maiores barreiras? Dar oportunidade para quem gosta e dar oportunidade para quem é da cidade, que gosta de trabalhar. Eu demorei para vir, mas hoje eu tento dar oportunidade para todos que eu consigo. E essa falta de oportunidade talvez seja a maior barreira que eu encontrei no meu caminho. Hoje eu acho que não é tanto, porque eu tô no meio, então na parte do esporte eu consigo ajudar. Mas na minha época isso foi a maior barreira, na minha opinião. Não tinha uma pessoa que orientasse ali naquela época. Isso, e que então, também hoje gostasse, não, que né? gostasse, né? Então acho que era algo... É o que eu falei, eu não vivenciei essa parte, né? Ela já pegou esse primeiro plano. Quando eu vim para o esporte, eu já tinha uma certa estrutura, né? O pessoal já dava voz, ouvidos mais pro pessoal do município, que é quando a Mônica também já estava. E por ser mulher também é muito difícil. Pra mim, no começo, era muito difícil o ser mulher, porque não entende nada, né, de futebol, não entende nada de nada. Era difícil. O preconceito também pra mim foi uma barreira, mas a falta de oportunidade foi mais do que preconceito a gente vence no dia a dia mostrando que é diferente, que a gente pode, que a gente é capaz. Mas a oportunidade a gente tem que ter, né? A minha próxima pergunta era essa, sobre o preconceito disso e tal. Já rolou muito com você, por você ser mulher, Sim. não saber, entre aspas, de futebol, como as pessoas falam. Mas como que foi isso pra você conseguir superar? Na verdade, saber de futebol eu não sei mesmo. Eu nunca gostei de futebol. O futebol eu nunca me atraiu, o futebol. Eu sempre fui da escola do futsal, eu sempre amei futsal. Aí você fala, nada a ver, todo joga com bola, né? É a mesma coisa. Não, lógico que não. Futsal é muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais estratégico. Você tem que usar muito mais a cabeça. Você tem que pensar. Você pensou, já foi gol. Então é muito mais dinâmico. Então eu gosto disso, de dinamismo. O futebol eu fui aprender com as crianças. Eu fui estudar, eu fui ler, eu fui pesquisar. Porque os homens, além de ser
Não todos, claro, não tô pondo aqui, né? Que até depois a gente cria um respeito. Mas na época que eu comecei, os homens também não queriam ensinar. Eles sabem, mas não queriam. É igual eu e o Alisson tá jogando no mesmo time. O Alisson só reclama de mim. Mas se ele sabe mais do que eu, por que ele não me ensina? Então isso não existe. Ele só vai reclamar de mim a vida inteira. Ela não dá um passe bom, ela não joga, ela não sabe cruzar uma bola. Mas ele veio me ensinar, já que ele é bom? Não. Então, falar, todo mundo fala. Mas pegar e vir ensinar, ninguém ensina. Então, isso foi uma das coisas que me fortaleceu, Júnior. Igual eu disse, lidar com frustração é muito bom. Porque você vai se frustrar, vai errar, mas você vai querer vencer. Você vai querer olhar pra lá e falar, não, eu vou chegar naquele lugar. Então, quanto mais falavam que eu não entendia nada, mais eu queria aprender. Então, eu fui e aprendi. Hoje eu não sei tudo, porque a gente nunca vai saber tudo. Todo dia tudo tá mudando. É uma mudança constante. Mas eu acredito que o básico do básico eu sei ensinar. E muito bem. Certo. Ela Você sabe, ela sabe. já sofreu algum preconceito, alguma coisa, ou alguma dificuldade no caminho? Não, eu já passei por uma coisa que aconteceu com a Mônica, né? Uma vez. E uma situação de arbitragem, uma vez com um atleta nossa, né? Isso aí foi a primeira vez que eu vi na minha vida isso acontecer. Nunca tinha visto. Então, assim, eu nunca tinha visto o desrespeito assim, frente a frente, sabe? Aí eu olhava pra ela assim, eu tô escutando isso que ele tá falando? Assim, da forma de conversar, da forma de falar. Aconteceu até esses De dias, conduzir, né? né? No próprio eu futebol apanhei já. aconteceu. Também apanhei. Então, assim, tipo da forma de conversar, de falar com o atleta, sabe? De engrossar a voz, de querer se impor de maneira mais Rude. mais rude, assim. É uma coisa que eu acho que uma das coisas que me trouxe próximo da Mônica foi isso, né? De ser uma pessoa mais respeitosa, né? Saber respeitar e ver isso com o atleta do meu time. Nossa, cara, foi um negócio muito, pra mim foi constrangedor. Imagine, aí passou um filme na minha cabeça, imagine pra ela que vive isso há um tempo, pras meninas que estão brigando pelo espaço. Pra mim me constrangiu pra caramba. Eu até discuti com a arbitragem nesse dia, né? Que eu falei um monte de besteira pra arbitragem. Falei pra ele lavar a boca dele, pra não falar dessa forma com a minha atleta, que nem eu falo com ela dessa forma. Quem era ele pra falar? Fora as outras palavras mais grossas que a gente fala, que não dá pra falar aqui, né? Mas foi um momento que pra mim ficou marcado. Tipo, nossa, a briga pelo futsal feminino, pelo espaço das meninas é gigantesco mesmo, porque a forma de falar ali naquele momento já me constrangeu. Eu ali, na minha primeira oportunidade com ela, sabe? Então, eu acho que esse foi um momento que pra mim foi difícil. Já de cara, assim, né? Falei, o desafio é gigante mesmo. Mas é que é mais difícil, assim, o Alisson passar por um preconceito, porque ele é homem, né? Então o olhar é diferente, né, Júnior? É difícil. A gente briga com isso até hoje. Às vezes eu e ela tá no comando da mesma equipe. Se ela fala, a arbitragem já fala de uma forma. Eu vou falar, eles falam de uma outra maneira. Exatamente. Até hoje é diferente. dessa forma. Eu sou expulso, Sabe? ele não é. Não, eu sou expulso com menos frequência. Mas agora voltando lá atrás, na primeira pergunta. A Mônica tinha comentado do Esplanada. Ele era um time que defendia a prefeitura de Peró? Era um time próprio? Ele era um time do Esplanada mesmo. Porém, a gente criou proporção grande. Então a gente chegou a representar a cidade nos primeiros regionais que teve em 2004. A gente representou com a equipe feminina. Jogos regionais que foi em Tietê, Serquilho e Boituva. E foi a primeira vez que teve o feminino e a gente conseguiu participar. Claro que não com tanto êxito, mas a gente estava lá, representou Iperó. Depois logo eu já saí também, que eu fui para outras cidades. Mas aqui tinha campeonato direto e quem representava nos campeonatos era o Esplanada, era a gente. Entendi. Vocês já pensaram, assim, tipo, desde pequeno ser um professor de educação física, um técnico, alguma coisa do tipo? Ou vocês tinham alguns outros sonhos? Eu queria ser veterinária. Eu gostava de animal. Eu adorava animais. Aí a gente vai mudando, né, com o tempo, né? Eu ainda gosto de animais, mas a parte do futsal e a parte de saber que eu posso desenvolver uma pessoa, que eu posso dar sentido à vida dela e que eu posso transformar o caminho dela
foi mais importante pra mim. E aí eu escolhi educação física. Podia fazer pedagogia? Podia, mas eu escolhi a educação física porque o esporte é uma ferramenta necessária pra essa construção. Eu já passei por algo do tipo. Após um jogo de federação em São Paulo, aí os técnicos de uma outra equipe perguntaram se eu gostava de jogar e tudo mais, né? Aí eu falei que gostava de jogar, eu tava jogando, tinha 13 anos. Aí ele perguntou se eu gostaria de seguir. Eu falei, não, eu quero ser técnico, eu quero ser professor. Acho que a minha oportunidade morreu ali. Mas eu não me arrependo, porque eu sou o que eu queria ser. Tá certo, Tá perfeito. certo, tá certo. Agora eu gostaria de pedir que vocês contassem alguma história marcante que ocorreu com vocês em esporte, que vocês falam, essa foi... No jogo em si, você fala? Ou qualquer... Dentro do esporte em si. Não precisa ser um tanto jogo momento. específico. Um marcante. Não, eu tenho vários. um, mas é de jogo, assim, tipo, no Pode ser. sentido de que a gente foi no jogo, tinha 2 jogos pra classificação. Isso, 2 jogos. Aí a gente foi pro campo, tava uma chuva, a gente tava ganhando de 8-0, aí chegou um cara, pique europeu, com cachecol, roupa... Tudo com guarda-chuvinha, assim. E chegou do meu lado, eu sentada... Guarda-chuvinha? É. Você não tá entendendo. Eu sentada em cima da caixa térmica, assim, Uhum. eu só ando assim, bonita. Aí ele chegou e falou assim, quanto tá o jogo? Acho que ele achou que era qualquer uma ali sentado. Aí eu falei assim, 8-0. Aí ele pegou e olhou pra mim, viu que eu tava com a roupa de Peró e falou assim, vocês têm que ganhar de 9-0 pra classificar. Eu falei, eu não preciso ganhar de 9-0, eu tenho que ganhar hoje e amanhã. Aí ele olhou pra mim e falou assim, amanhã você não vai ganhar. Aí eu falei assim, eu não vou ganhar amanhã? Ele falou, não. Eu falei, o senhor saiu lá de São Paulo pra vir me falar aqui que eu não vou ganhar amanhã? Ficasse em casa, você já sabe que eu vou perder. Porque ele foi assistir meu jogo. Ele era dono do outro time, que era um time contratado, que foi contratado de Pereiras, acho. Pereiras, né? Que foi contratado pra jogar regionais. E ele pegou e falou isso pra mim. Aí eu fiquei com isso na cabeça, acabou o jogo, nós ganhamos de 9-0, sei lá quanto Que foi. isso, cara? Então, não conheço esse cara. Nem quis saber o nome dele. Aí cheguei no alojamento, conversei com as meninas, falei, ó, o cara foi lá, falou isso, isso e isso. Falei, gente, como que pode, né? Aí, sei que à noite, uma atleta nossa foi beber um café com Todd. Todd, Quente. queimou a boca. Queimou a garganta. E eu fui pro hospital. E elas ficaram lá. Aí chegou, o cara falou que ela não tava bem, que a mãe que tinha que vir. Enfim, a mãe dela chegou, eu saí sem dormir, fui pro jogo. Cheguei no jogo, fui lá e de novo falei pras meninas. Ele falou que a gente vai perder, não sei o que, não sei o que. Vixe, falei um monte com as meninas. Aí o Alisson foi com os meninos. Os meninos do futebol pra torcer, mas vai torcer. Aí foi o jogo, né? Eu também podia achar que eu ia perder, porque meu time não é... São meninas que trabalham, não são meninas que ganham pra fazer isso. E é lógico que com certeza ele ia ganhar de mim, né? No pensamento dele. Aí chegou lá, eu falei, não, a gente vai jogar meio campo, não vamos sair do meio campo, e se pintar umas bolas, eu não vou perder pra esse cara. Aí eu sei que a gente jogando uma bola na pé da linha, a goleira acho que tão confiante, ela saiu do gol, meio campo, você não tem noção. Foi um pouquinho do meio campo pra lá. Ela pôs a bola por cima, 1-0 pra nós. Eu falei, não. Aí daqui a pouco outra bola, mesmo lance, o mesmo lance, só que foi a outra, a Sandra, que nem tem chute. Pegou a bola, pôs a goleira por cima, tomou de novo, 2-0. Falei, nossa. Aí, sei que na hora que foi um escanteio lá, faltava acho que 1 minuto pra acabar. O escanteio, 2-1. Mas ele perdeu o jogo. Ele entrou lá, ele começou a me xingar e falar um monte pra mim. Eu só choro. Eu não sou uma pessoa que consigo debater nessas horas. Eu só chorei. Mas eu acho que ali ele aprendeu que nenhum time é invencível. E por mais fraco que o outro seja, a gente tem que ter respeito. E a gente tem que aprender que a gente tá lidando com pessoas. E pessoas erram todo momento. Então a gente tá construindo. Ali foi a frustração delas e o nosso acerto. A gente acertou e elas se frustraram. E elas não sabiam se frustrar. Então, de qualquer modo, a gente ajudou elas. Porque isso valeu pro crescimento delas e dele também. Que é um babaca, que até hoje, acho que se eu ver, ele vai falar alguma coisa. Mas ele aprendeu que nenhum time é invencível. Então, pra mim, foi muito marcante que meu time se superou. A gente se superou juntas, uma equipe. Que é o que o futsal e o futebol é, uma equipe. E no futebol que eu não entendo nada, Enzo, porque eu não entendo nada. Certo. Mas eu me superei ali. Então foi um aprendizado muito grande. E é o que eu guardo sempre.
E depois desse jogo, também tem um fato de um cara que ia de skate. Eu nunca esqueço desse cara. A gente não chegou na final, a gente disputou o 3º e 4º lugar. Ele morava lá, ele conheceu a gente lá. Aí no último dia do jogo, a gente chamou, eu fui lá, porque eu via ele todo dia com skate lá. E ele ia torcer pela gente, só dava ele gritando lá, só ele gritando. Aí no último jogo, no dia que a gente disputou o 3º e 4º lugar, eu falei, vem aqui, eu nem lembro o nome dele. Eu tenho ele em alguma rede social, mas hoje eu não recordo o nome dele. Mas eu chamei ele lá no vestiário, ele entrou lá, eu conversei com as meninas, um cara que eu nunca vi na minha vida, e nem as meninas. Ele entrou, ele falou, ele conversou, ele expôs o tanto de raça que a gente tinha, o tanto que ele achou legal a nossa equipe, e nesse dia a gente ganhou. E a gente ganhou um torcedor, que toda vez que a gente ia pra Jundiaí, ele ia com o skatinho dele lá, eu nem sei onde ele morava, mas ele foi o torcedor mais fiel dos Jogos Regionais. Depois a gente manteve contato, e no dia que a gente ganhou a medalha, eu chamei lá e dei uma medalha pra ele, porque ele foi o único. Eu ficava olhando assim, eu falei, meu, quem que é esse cara? Ele ficava me chamando o técnico, ele só chamava assim. Mas esse Regionais foi muito marcante pra mim. Foi histórias e vencer limites e conhecer pessoas diferentes com amores iguais, foi muito marcante pra mim. Certo. Eu ia contar a história que ela contou do técnico lá, a primeira história. Acho que pra mim ali, foi uma lição, sabe? Foi bacana, como ela falou. Serviu de incentivo e lição. De incentivo pro time dela e de lição e com a frustração também pra equipe adversária, né? Acho que foi bem marcante esse momento aí no esporte. Muito legal, né, Júnior? Que conversa boa, dá nem vontade de terminar a conversa. Então... Dá vontade de ficar aqui, vendo que tem um limite, infelizmente. Da gente conversar, né? Mas eu queria fazer outra pergunta pra vocês. Como vocês acreditam que o esporte pode ser uma ponte para oportunidades profissionais ou acadêmicas para a juventude? Pode falar agora, já falei muito. Não, pode começar. Não, pode ir. Eu complemento as Não, suas vai, pai, respostas. ímpar, vai. Não, pode ir agora. Eu acho Deixa que eu o esporte ele é o caminho, como a gente falou desde o início. Eu acho que uma coisa liga a outra, né? Eu tava falando com a Mônica, eu falei, Mônica, eu acho que o esporte abre oportunidade pra todos. Foi a minha história. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi ser professor, eu escolhi estar na educação física, eu escolhi ser técnico. Né? As pessoas, por intermédio do esporte, elas podem escolher o caminho dela. Não ser um técnico, não ser um professor de educação física, mas aprender a criar a sua personalidade, a querer o seu espaço, assim como no esporte. Eu amo o esporte, mas eu me dou bem no futsal. Você ama o esporte, você se dá bem no vôlei. Então, as pessoas se identificarem com aquilo que elas amam. E eu acho que é um meio, como a Mônica disse desde o início, da gente... como eu posso falar pra vocês? Da gente procurar os nossos caminhos, né? Seja ele no esporte, seja ele na vida, seja ele na parte acadêmica, né? Então é isso, a minha visão. Eu concordo com ele aqui, que ele falou. Mas eu queria falar que eu só tava concordando, né? Eu queria falar uma outra passagem que teve na minha vida, que também vale como incentivo profissional, que eu tive a oportunidade de ter uma loucura na cabeça aí pra Criciúma, onde eu levei 5 meninas fazer teste, não conhecia ninguém, peguei um ônibus na Castela e fui com 5 meninas. Foi com 3, depois foi 2. Mas onde eu ajudei a direcionar e a mostrar. Uma ia parar de jogar bola na semana, ela falou pra mim, eu não vou jogar bola mais, eu vou seguir a igreja, eu quero focar na igreja. E aí, do nada, apareceu uma pessoa me liga e fala, você pode pegar, vai sair um ônibus de Votorantim, espera você na saída de Itu, você pode ir lá com as meninas? Eu não conhecia ninguém, não sabia nem quem era, não sei quem é mais louco, eu ou os pais. Ela vai falar, calma, nem vou falar, ela vai falar quem que é essa menina hoje. E eu fui pra Criciúma, 15 horas de viagem dentro do ônibus, sem conhecer ninguém, não saber nem quem é quem, com as meninas. E lá elas todas foram 3 comigo, mas depois foi mais 2 que foram todas aprovadas lá. E era futebol de campo ou de quadra? É campo. A quadra não é muito reconhecimento. Visto, isso.
E a gente foi. E ficou todas lá, 2 voltou, porque existia aquela pessoa que quer ser jogadora e aquela que quer jogar bola. A que quer jogar bola, ela vai ficar aqui comigo. A que quer ser jogadora, ela vai evoluir porque ela quer ser jogadora. E é disciplinada pra isso. Então ela ficou lá, ficou 2. Uma seguiu os passos nossos, que é professora hoje, que é a Sara. A outra, que é a Carol, tá no Porto, tá jogando no Porto, em em Portugal. Sim. Mas aqui ela atuou no Corinthians, ela atuou no São Paulo, atuou no Criciúma. Então, a gente abriu, na loucura da gente, a gente abre caminhos e profissões dentro do esporte. Porque a Carol é profissional hoje, joga lá em Porto, já jogou em outros times lá também. E a Sara, que hoje é professora de educação física, dá aula lá no Criciúma também, que o Criciúma tem escolinhas dentro das escolas, então ela dá aula nos projetos lá. Então é uma passagem legal, que foi pra mim motivadora, pra elas, que eu pude ajudar na loucura, né? Que é loucura, né? Sair loucura. de um lugar. Então. Mas, enfim, deu certo. Deu certo. E foi na parte profissional. Hoje elas são bem-sucedidas Graças profissionalmente por causa dessas loucuras. Às vezes a gente faz umas loucuras que dá certo. Sem arriscar, você não consegue as coisas, né? É a mesma coisa. Você já tem um não. Isso. É. A gente tem que ir em busca do sim. Por isso que a gente tem que praticar esporte, porque esporte é erro e acerto em todo momento. Você erra e ao mesmo tempo você acerta. Então o esporte ele traz isso. Então você aprende muito que o arriscar faz parte da sua vida. Você levantar, você tá arriscando. Você acordou, abriu o olho, você tá arriscando. Então você tem que arriscar sempre. Por mais que tenha coisas ruins ou coisas boas. Você tá se arriscando. Certo. Quantas oportunidades o esporte abre, né? É, Quantas portas. Aí eu queria perguntar outra coisa, que é bem importante, assim. Vocês acham que o psicológico do atleta ou do técnico ou alguma coisa assim influencia muito nessa parte? Eu acho que igual os filhos são espelhos dos pais, os atletas são espelhos dos técnicos. Se os técnicos forem equilibrados, que alguns às vezes perdem um pouco a noção, mas tudo segue conforme você ensina. O que você tá ali pra focar e pra aprender, você é o espelho pra eles. Então eles vão ser muito do que você é. Às vezes você é arrogante, você é grosso, é um jeito seu, mas o aluno pega isso de você. Às vezes você é amoroso, chorona, é um jeito seu, mas ele pega o seu jeito. O convívio torna isso. Você vive em casa, você pega alguma coisa dos seus pais, você vai atribuir. Então é a mesma coisa. Você traz isso pra dentro de você e dele. Tanto você pega um pouco dele, quanto ele leva um pouco de você. Por isso que existe convívio, né? Em tudo na vida, eu acho. Acredito que tudo na vida. A Mônica, ela é mais coração. Eu Ela sou muito mais coração. chorona. Ela é muito coração, muito coração. E eu não. Eu tento. Eu aprendo todo dia. Eu aprendo com ela. Eu Eu aprendo com ela. aprendo a ser chata com ele. Tá vendo? Tá certo. Agora, infelizmente, a gente vai ter que ir fazendo encerramento, né? Então agora vocês vão ficar com o recado do Alisson e da Mônica aqui. Eu acredito que o recado maior é acreditem em vocês, busquem seus sonhos, independente se for dentro do esporte ou em qualquer lugar que vocês estejam. Eu acho que o sonhar e o querer que isso aconteça é o que faz a vida ser melhor. Sem sonho, sem objetivo, a gente não vai a lugar nenhum. Então tracem seus objetivos, busquem suas metas e sonhem bastante para conquistar, e batalhem também. A gente vê hoje que a falta de incentivo cresce muito. Procurem pessoas que vocês vejam que incentivam vocês. Procurem pessoas que queiram estar com vocês. E isso vai motivar muito o crescimento e o amadurecimento de todos os jovens, de todos nós. Eu aprendo todo dia. Com cada criança que eu tô junto, eu aprendo muito. Então é isso, busquem o melhor que tem dentro de vocês. Porque o vencimento não é eu contra você, é você contra você mesmo. Você tá brigando com você todo o tempo. Então a construção é essa, construção dia a dia, você ser uma pessoa melhor, não vencer o outro, e sim vencer a si mesmo. E o sonho traz isso. Então continue sonhando e realizem seus sonhos. Acho que é mais ou menos isso. É o que eu falo pros meus alunos também, eu falo pra eles não se limitarem, né? Busquem sempre querer evoluir cada vez mais. Busquem os seus desafios, como a Mônica disse, a gente não se limitar e ser o nosso próprio incentivo, além de procurar outras pessoas que sejam o incentivo, né? Eu acho que você se limitar, você estabiliza, e se estabilizar naquele ponto, você deixa de querer crescer. Então eu acho que, lógico, sem passar por cima de ninguém, você querer evoluir, crescer,
e buscar os seus sonhos, sempre se superando todos os dias, é o melhor caminho. Acho que esse é o recado. Certo. É isso, Perfeito. então. Queria também deixar meu agradecimento por tudo que vocês têm feito pela cidade, pelo esporte, Pelas nossas oportunidades que a gente teve, pelos seres humanos que vocês estão criando e as nossas personalidades que eles desenvolvem. Eu tenho muito orgulho de vocês. Foi muito legal ver vocês assim, foi muito importante. Muito mesmo. então a gente vai fazer a entrega dos presentes e a caneca de vocês também faz parte do presente. Ai, sim. Obrigado. Meu sonho era ganhar uma caneca. Já realizei, ó, tá vendo? Nossa, é isso. Mas que conversa incrível que a gente teve, cara. Deu até Foi. vontade de fazer um esporte agora. Pegar meu tênis. Tá certo então. Obrigado pra vocês aí que ficaram até o final. E agradecimento e espero ver vocês aqui na próxima, assistindo tudo, hein? Papo Tech, conexão e consciência.